Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, iremos iniciar nossa aula de física. Segunda-feira, 22 de março. Então, eu peço a vocês, ao iniciar o nosso assunto, quem tiver com alguma dúvida, por favor, se manifesta e peça para poder dar uma paradinha para poder eu explicar, certo? Essa aula estará gravada. Eu irei revisar toda essa aula, verificar os alunos, os participantes, e quem permaneceu na aula com a tela fechada, tudo isso poderá comprometer as notas de vocês. Então, eu peço a vocês que se comportem, porque esse tipo de trabalho requer algumas regras, e uma dessas regras é o quê? Ter um contato visual, como eu estou aqui com vocês, e ter uma etiqueta em relação à reunião. Evitar palavras de baixo calão, brincadeiras desnecessárias. O ambiente de vocês tem que estar sadio, do tipo, estar com camisa, evitar lugares de barulho e de que forma a vossa aula esteja no transcorrer. Não só a mim, mas todas as aulas. Eu não sei como é que está o andamento com os outros professores, mas o que estamos fazendo aqui é uma realidade. Eu tenho certeza que ao retornar às aulas presenciais, isso aqui não vai deixar de ter. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa antes de iniciar a aula? Então, ótimo. Para você visualizar essa tela, vocês, quando passa o dedo nessa posição aqui que estão aqui, tem um negócio de tipo um alfinete. E quando você clica nele, ele aumenta o tamanho. Então, dali vocês vão ver a apresentação, certo? Porque muitos dizem, professor, eu não estou vendo a apresentação. É só abrir, clicou, esperar que aquela marca d'água irá sumir, certo? Pronto. Então, nosso assunto hoje é sobre eletrostática. Por incrível que pareça, um ano passado vocês deram uma batida boa nesse assunto e a gente, como tem que repetir tudo, vocês irão rever esse assunto. Contudo, vai ser de forma diferente. O terceiro ano especial ele está voltado para as avaliações do Enem, certo? Então, eu vou fazer um apanhado mais curto para que vocês tirem somente dúvidas, já que vocês já tiveram essas aulas comigo, para poder, na hora de fazer a prova do Enem, dar aquela lembrada com coisa assim. Aí temos aqui, ó, se alguém não estiver visualizando, por favor, se manifesta. Na eletrostática, é uma área da física que se destina ao estudo das cargas elétricas em repouso e dos fenômenos relacionados a elas. Carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca própria das partículas fundamentais da matéria, como prótons, elétrons, assim como a massa. Corpos eletricamente neutros apresentam a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas. A unidade de carga elétrica do Sistema Internacional de Unidade é o Coulomb. Não sei se vocês se lembram. Não sei se vocês se lembram dessa. A forma mais simples que tem, do qual. Deixa eu anotar aqui. Aqui, ó. Essa carga aqui, que é a carga total, igual a o número de elétrons que estão em falta ou em excesso, como vocês já
sabe? Se você pegar um material e atritar, ou por indução, ou por qualquer outro sistema, ele ganhar ou perder elétrons, ele vai ganhar uma carga. E essa carga, em decorrência disso, ele pode ser positiva ou negativa. Se ele ganhar elétrons, que tem uma propriedade negativa, ele vai ficar mais negativo. Se ele perde elétrons, ele vai ficar com excesso de quê? De prótons. E prótons têm carga positiva. Independente de qualquer esse processo de perda e ganho de elétrons, ele recebe uma quantidade de carga elétrica. Estamos falando de duas coisas diferentes. Uma é a natureza dessa carga e outra é a quantidade desta carga. O Q maiúsculo, esse Qzão, significa a quantidade de cargas que aquela matéria vai ter em decorrência dessa diferença entre a quantidade de elétrons e de prótons, certo? Isso já foi dado com vocês. E esse é o mais simples que tem, ó, esse é aqui, que é a sua quantidade de carga elementar em uma partícula em movimento, que é isso aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aí eu cheguei a conversar com vocês que não é porque é um elétron que tem qualquer partícula que esteja em uma grande velocidade, ela vai emitir uma carga elétrica. E eu não sei se vocês assistiram esse último filme aí de Liga da Justiça, por sinal muito bom, eu não entendi porque não colocaram esse filme no lugar do outro. Deu para perceber que esse filme ele tem uma pegada melhor, né? Isso eu estou falando de uma forma de ficção. Aí tem um momento que o The Flash ele corre e ele emite uma carga elétrica em relação para poder carregar aquelas caixas. Isso é para quem assistiu. Quem não assistiu, imagina. Então, imagine The Flash ele ser essa partícula, essa quantidade de partícula está em velocidade, e aí ele ganha essa carga elétrica de forma de ganhar a energia suficiente para movimentar a caixa. Certo? Então, isso aí que é interessante que vocês dêem uma observada. Continuando. Até aí, se tiver dúvida, para. Gente, eu tive a oportunidade de trazer isso aqui para vocês, chamado mapa mental. O mapa mental ele não é utilizado só para essa disciplina aqui, ou esse conteúdo. É uma coisa interessante que vocês devem utilizar para todos os seus estudos. Digamos, se você vai estudar redação, vou dar exemplo. Redação é o tema principal. Aonde está aqui escrito aqui, ó, você coloca o tema que você vai estudar. Se você vai estudar redação, você coloca redação, aí diz, o que é que leva ao aprendizado da redação? Aí você coloca ao redor dele. Aí, muitas das vezes, mas para eu saber isso aqui, eu preciso de outra coisa. Aí você coloca o texto que vai levar esse conhecimento. Isso é chamado de mapa mental. Isso, atualmente, ele é muito utilizado para a técnica de aprendizagem e ensino. Então, ela é praticada para que os alunos possam estudar. Então, eu fiz esse mapa em relação para vocês analisarem como está o geral da explicação. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui eletrostática, certo? E aqui, sobre esse assunto, a gente tem essa fórmula, que é a quantidade total igual ao número de partículas envolvidas e a sua carga elementar. Falando sobre a carga fundamental, o processo de eletrização, que são três, ó, contato, atrito e indução.
fala sobre a força elétrica quando elas têm cargas positivas e negativas, elas têm as mesmas cargas, elas se repelem, e quando tem cargas diferentes, um é positivo ou negativo ou vice-versa, elas, ou quando elas têm a mesma carga, elas se repelem, quando elas têm cargas diferentes, iguais, quando ela tem cargas iguais, elas se repelem, quando tem cargas diferentes, elas se atraem. Isso aí eu procuro sempre com meus meninos, pelo fato de ter um macho com uma fêmea, atração, dois machos, entendeu? Esse tipo de coisa, duas fêmeas. Eu falo na questão de hoje os instrumentos, as tomadas, sempre colocar, me deu uma tomada macho, tem uma tomada fêmea, entendeu? Esse tipo de coisa. É uma analogia. Não falo na questão de gênero. Estou falando na questão de estrutural mesmo. Então, vem aqui. A quantização da carga elétrica. A quantização é em relação a esse formato de como você tem uma carga total de uma matéria em decorrência da sua quantidade de elétrons perdidas ou ganhas, certo? Voltando a dizer, estou aqui na apresentação e os alunos estão aqui no quadro mostrando o rosto. Se em algum momento desligarem a tela, o sistema de gravação vai ficar e aí eu faço as anotações possíveis, porque eu estou na apresentação e não estou vendo. Então, por favor, quem está aí, abram suas telas. Pronto. Aí temos os 3 processos de eletrização. Não vou ler aqui o texto que vocês devem ter aqui. Temos a de contato, certo? Temos a de atrito e temos a de indução. Foi trabalhado no ano passado com vocês sobre esses 3 processos. O que a gente mais se discute é sobre de atrito. Aquela experiência simples que a gente faz na sala de aula, de eu pegar um pano, atritar uma régua e essa régua vai perder alguns elétrons, ou ganhar, né? Dependendo do processo dos materiais, que depende de um do outro, que às vezes um perde, outro ganha. E ali a gente corta os papéis, coloca sobre a mesa e ele é atraído. Ele é atraído pelo esse processo de que aquele material ele está carregado de uma carga tão imensa, sendo ele positivo ou negativa, que ele vai atrair ou vai repelir aquele material que está ali próximo. Quando ele acaba ultrapassando essa força com a força da gravidade, que é o caso do peso, um exemplo, se eu atritar uma régua, eu posso atritar como for. Eu não vou botar sobre uma caixa de ferro, eu não vou conseguir puxar essa caixa de ferro. Por quê? Porque essa força de atração magnética ou elétrica, ela é mais fraca do que a força que está chamando aquele pedaço de ferro à sua base, ao seu peso. Então, o peso dele ele é maior do que essa carga elétrica que está o traindo. Mas acredite, se eu colocar isso aí no infinitésima força, na hora de calcular, vai verificar que ele está sofrendo aquele tipo de força, entendeu? Aí, quando a gente fala peso, quando eu falo peso, eu falo da força gravitacional, que é a quantidade de massa vezes a gravidade local, que aqui na Terra, a nível do mar, e a pressão atmosférica 1 atm é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se geralmente, quando no ensino médio ou do fundamental, a gente já procura logo botar como 10. Então, digamos, quem pesa 30 quilos
e tem a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, 80 vezes 10 dá 800 newtons. Então, para que você possa eletrizar um material e possa atrair aquilo ali, eu precisaria de uma carga muito, mas muito forte, e que aquele material possa também estar eletrizado para poder eles perderem, ou eles terem a vontade também, essa força de atração ou de repelir, né? Isso aí vocês vão ver à frente. Aí temos a realização por contato, que é poucos a gente usando, envolve dois corpos condutores e pelo menos um deles, né, deve estar eletricamente carregado. Como os dois corpos entram em contato, as suas duas cargas, né, dividem-se até que os dois estejam sob o mesmo potencial elétrico. Ao final do processo, os corpos apresentam o mesmo sinal de cargas. Isso aí a gente vai fazer um cálculo daqui a pouco, eu vou mostrar aqui a vocês. Só apagar aqui para poder tirar essa bagunça toda que está aqui. Aí temos a eletrização. O atrito, eu acabei de dizer a vocês, foi o primeiro. Sobre indução. Ocorre pela aproximação relativa entre um corpo eletricamente carregado, chamado de indutor, e um corpo condutor, chamado de induzido. A presença do indutor gera uma separação de carga dos corpos induzidos, chamada de polarização. A partir dessa separação, aterra-se o induzido no chão, fazendo com que as cargas flutuem através de um fio terra. Isso aí, gente, é muito usado, mas muito usado em experiência, em laboratório. É interessante pra caramba. Você primeiro passa por um processo de atrito. Aí você eletriza aquilo ali, tira o excesso de cargas de um, e aí atrita de novo, coloca de novo, tira de novo, até que ele ganha uma carga imensa. E aí, eu não sei se já viu aquelas máquinas de Van der Graaf, para a pessoa chegar perto e dar aquele estalo no dedo. Por quê? Porque aquele processo de eletrização ele foi bem maior, ele perdeu muito elétron para a Terra, aquele processo de aterrar, ele fica tão eletrizado que acaba perdendo para o solo. É uma experiência muito boa. É pena que nossos laboratórios, ou nenhum laboratório, né, do Estado, tem a capacidade de passar para vocês em loco. Na verdade, depois que as escolas diminuíram o tamanho, porque eram as escolas grandes, você fazia ensino médio, você ia para o Central, você ia Severino Vieira, do Caxias, tanto que era tão distante que a Suburbana teve que criar o comercial. E esse comercial, que agora é o Colégio Praia Grande, ele tinha uma estrutura para esses laboratórios. Aí você vê, o Marianita é pequeno, normalmente a gente tem sala de aula. Para poder ter um laboratório de física, aí vai ter que ter de química, vai ter que ter de biologia, entendeu? E aí a gente fica nessa onda. Mas mesmo assim, temos laboratórios virtuais, que futuramente não, talvez na próxima aula eu já comece a trabalhar com vocês nesses laboratórios. Continuando, vamos aqui a um exercício. Como eu já disse, os exercícios vai ser sempre questão de, de provas de Enem, para que a gente possa tirar sempre essas dúvidas. Vocês estão considerados lá no sistema com o terceiro ano especial, porque vocês não estão pulando etapa, mas ao mesmo tempo estão tentando rever o que era para ter dado em 2020. Eu cheguei um pouco com vocês, ter essas aulas via online e tudo, mas os outros professores não tiveram. O Estado era para ter caminhado esse processo e não conseguiu. Qualquer dúvida aí, por favor, pode colocar aqui no chat que eu consigo observar, certo? E ou se não, levanta a mãozinha aqui e após isso eu vou dar uma paradinha para poder a gente dar uma discussãozinha antes de dar horário. Porque depois, umas 9 horas, eu tenho aula com outra turma e eu não sei se vocês também devem ter aula com outro também. Certo? Repetindo, quem está com suas telas abertas, fechadas, que eu já passei aqui, já olhei alguns, o sistema está gravando.
Vamos à primeira questão. De acordo com a lei de Coulomb, a força eletrostática entre duas cargas pontiformes em repouso é. Vocês sempre vão ver essa palavra, pontiformes em repouso, porque desde quando essas cargas ele estejam em movimento, ele é alterado o seu sistema, e esses pontiformes é a quantidade excessiva em um determinado momento. Interessante que eu estou concluindo agora essa faculdade. Gente, rapaz, a gente pensa que essa porcariazinha de ensino médio, mas não é não, é muita coisa. Tem livros grossos de mais de 1000 páginas só sobre eletrostática. Você se perde, e o assunto é totalmente matemático, matemático, matemático. Mas aí tem que ter sangue no olho para fazer aquilo ali, viu? Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Aí é que ele pergunta. Letra A, inversamente proporcional ao produto do módulo das cargas inversamente proporcional ao quadrado de distância entre elas. É interessante essa questão porque eu entro nesse assunto aqui. Deixa eu botar aqui na parte branca para poder mostrar aqui a vocês. Se eu tenho aqui duas partículas, vou colocar aqui e botar para poder. Se vocês não estiverem visualizando, por favor, falem. Eu tenho aqui duas partículas. Se uma partícula eu tenho dois côlombos, o outro eu tenho menos 8 côlombos. Claro que 2 côlombos significa que essa partícula aqui eu tenho duas cargas positivas e tenho o de cá menos 8 cargas negativas. Como é que você vai descobrir a sua carga em relação em essas duas partículas que estão em contato? É simples, é você somar as partículas e dividir em a quantidade de partículas que tem. Digamos, eu tenho duas partículas, então eu vou ter uma carga 1 mais uma carga 2, dividido. Quantas cargas eu tenho? Eu tenho 2, então vai ser dividido por 2. Então, se a carga 1 eu tenho para cá 2 mais qual a outra carga? Menos 8. Dividido por 2. Mas com menos dá menos. Aí vai ficar, deixa eu trazer para aqui para baixo, vai ficar 2. 2 menos 8 sobre 2. Menos 6. Dividido por 2. Qual vai ser a carga? Menos 6. Menos 3 côlombos. Significa que depois que você unir essas duas cargas, elas vão ter uma carga única, que vai ser menos 3 côlombos para cada uma. Então, aqui vai ficar com menos 3 côlombos e aqui vai ficar com menos 3 côlombos. Certo? Se tivesse, digamos, 3 cargas. 1, 2, 3. Ó. 1, 3. Aqui eu tenho um côlombo. Aqui eu tenho menos 3 côlombos. E aqui eu tenho menos 2 côlombos. O que você tem que fazer? Somar todos eles. Mais com menos vai dar menos, mais com menos vai dar menos. Então, esse aqui continua sendo menos. Se você soma esses dois, vai dar 5. Se você somar esses dois aqui. Vai dar menos 5. Menos 5 com mais 1 vai dar menos 4. Menos 4. Menos 4 como? Mas aí, quantas partículas são? São 2? Não, são 3. Então, vou ter que dividir por 3. Entendeu? Então, a quantidade de carga é menos 4 dividido por 3. E na hora de calcular, pode deixar assim, ó. Por quê? Porque a carga ele não é... eu tenho, digamos, 0,3, 0,4 de carga. Você vai ter cálculos e respostas desse jeito. Mas, geralmente, as cargas elas sempre vão ser inteiras. Entendeu? Vai ter exercício que você vai ter lá
menos 0,8 coulomb, menos 0,3 coulomb, ou 1,2 coulomb, vai ter, entendeu? Mas, geralmente, as quantidades de exercício a gente sempre coloca inteiro para poder facilitar a situação. Até aí, alguma dúvida? Não, né? Então, ó, gente, sempre para ver a quantidade de carga, a gente usa essa fórmula, que, na verdade, se você analisar bem, não nem fede nem cheira. Esse eu usei em relação a duas cargas, mas se fosse a de cá, seria Q1 mais Q2 mais Q3, dividido por quantidade, que aqui não seria 2, vai ser 3. Então, é uma coisa simples de vocês matar. Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, por favor, fale. Aí, quais são as respostas que nós temos? Primeiro, inversamente proporcional ao produto do módulo das cargas. Então, se eu tivesse aqui Q vezes Q vezes Q, porque aqui fala em produto de carga inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Aqui não está dizendo muita coisa. Diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Também fala sobre força em relação a tudo isso, mas sobre isso aqui fica difícil. Diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e ao quadrado de distância. Isso aqui é tudo sobre força. Uma grandeza escalar, pois é completamente descrita somente por seu módulo. Uma força de contato e de natureza elétrica. Beleza. Simplesmente isso. É uma força de contato e de natureza elétrica. Somente. Então, você não tem muito o que se prender nisso. De módulo, de proporção de aumento. É uma carga, gente, simples, independente de qualquer coisa, agora, desde que ele esteja em movimento. Essa aqui seria a resposta. Agora, você vê que o Enem sempre tem essas questões. Aqui outra também que vocês vão analisar, mas como a gente já está perdendo muito tempo, que eu tenho que dar uma paradinha agora, você faz uma leitura dessa questão aqui, que depois eu vou liberar para vocês, para vocês analisarem as questões. Mas você vê que é coisa simples. Vou ler essa pequena aqui. Ó. Carga de mesmo sinal e mesmo modo nos dois corpos envolvidos no processo, para verificar se você observa isso, que eu acabei de explicar. Vamos aqui. Vou apagar aqui, porque já tinha riscado, porque tinha dado a outra turma. É isso aqui que a gente mais se bate. Ó, provas de questões de vestibular e de Enem, que é isso que a gente tem que se prender com vocês, e nossa explicação. Alguma dúvida? Por favor, se tiver, se manifeste. Então, bora. Um corpo tem, ó, quantidade de elétrons, 2 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E 4 vezes 10 elevado a 18 prótons. Isso é um corpo. Dado que a carga elétrica de um elétron, de um próton, ó, isso aqui é interessante, vocês sabem, vale módulo, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 ohm. Aqui a quantidade de elétron e a quantidade de próton. Podemos afirmar que o couro está carregado com uma carga elétrica de... Gente, para ter uma estabilidade, eu tenho que ter a mesma quantidade de prótons com a mesma quantidade de elétrons. Qualquer diferença entre eles será a minha carga total. Então, se eu tenho aqui
o que seria o correto aqui, a quantidade de N, é a subtração entre o próton menos o elétron. Logo, quem vai ser a quantidade de próton? 4 vezes 10 elevado a 18, menos 2 vezes 10 elevado a 18. Como eles têm a mesma base, você pode subtrair os números significativos. Então, vai ficar 4 menos 2, vai ficar 2, vezes 10 elevado a 18. Agora, repara interessante. A quantidade de carga que está a mais é a de prótons ou é de elétrons? De prótons. Se tem maior quantidade de prótons, logo isso aqui vai ser positivo. Saiba disso. Então, a gente agora vai usar aquela nossa fórmula, que é carga total, que é igual a quantidade de elementos vezes a sua carga elementar. Então, vai ficar carga total vezes 2 vezes 10 elevado a 18, multiplicado por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí, o que a gente vai fazer? Você já sabe, né? Eu espero que vocês não esqueceram disso, que eu pegava no pé de vocês. E vocês simplesmente multiplicam os números significativos e soma os expoentes. Aí fica 18 mais com menos 19, que é igual a 18 menos 19, igual a menos 1. Aí você vai multiplicar os números significativos, que é 1,6 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 1 vírgula, então dá 3,2. Então vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos 1. E quando elevado a menos 1, é só você pular uma casa para cá para poder tirar todo esse material aqui. Então vai ficar quanto? 0,32. Bom, como ele aqui, ó, é positivo, não tem carga negativa, temos a resposta que é a letra B. Repare, gente, que a eletrostática ela não está difícil. Temos aqui outra questão aqui que a gente pode fazer aqui rápido, porque também não, ela não está fácil. Repare que eu estou fazendo aqui os cálculos com vocês. Então, bora aqui. Ligeiro aqui, antes que já passou o meu horário. Aqui tem duas esferas elétricas condutoras idênticas de cargas elétricas iguais. Então, iguais a quê? Eu tenho a carga 1, que é igual a 2 côulomb. A carga 2, que eu tenho menos 3 côlombos. Tocam-se transferindo elétrons entre si. A carga elétrica remanescente de cada esfera, após contato, será igual a... Repare, ó, juntou. Então, eu vou usar isso aqui. Q1 mais Q2 dividido pela quantidade de carga. Eu tenho 1, tenho 2. Então, dividido por 2. Então, vai ficar, trazer para cá, 2 mais menos 3 dividido por 2. Mais com menos vai dar menos. Sempre faça isso. Não tenha medo, porque uma besteira dessa, mas vai acabar prejudicando. Aí vai ficar 2 menos 3 sobre 2. 2 menos 3 vai dar menos 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 dividido por 2 vai dar menos 0,5. Tem essa resposta? Tem. A letra C. Repare, então, que cada partícula dessa, que antes tinha 2 côlombos e o outro tinha menos 3 côlombos, vai ficar com menos 0,5 côlombo para cada um, depois do contato. Sim, gente.
Alguém tem alguma coisa a falar? Tem alguma coisa? Estamos encerrando a nossa aula aqui. Eu gostaria muito que vocês participassem ou comentassem alguma coisa. Deixa eu fechar aqui a tela. Alguém tem alguma coisa a falar? Por favor, abram o áudio de vocês. Temos 29 alunos. Estou aqui imprimindo aqui a lista. Uhum. Ah, tá. Então, estou encerrando aqui a aula, vou parar aqui a gravação. Por favor, vejam as atividades de vocês